Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que lhe tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Ricardo, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é muito bonita. As duas leituras que nós ouvimos, como o Salmo, como tudo na Palavra de Deus, ela nos ajuda a conhecer melhor quem nós somos e quem é Deus. O Evangelho que nós ouvimos está dentro de um momento em que começam a fazer questões, perguntas a Jesus, os escribas, os fariseus e outros mais, tentando pegar ele em algum erro. Mas esse escriba foi diferente dos outros. Ele pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Porque na época havia já, além dos 10 mandamentos, haviam 500 e poucas outros mandamentos e prescrições. Eu sei que tinha um catálogo enorme. E então eu falei assim, qual que é o maior de todos? Ele pergunta a Jesus dentro desse contexto, desse entendimento. E Jesus lhe responde: o maior mandamento é este. Preste atenção no que Jesus diz. Escuta, Israel. Ouça, Israel. Ouça, meu povo. Escute o que eu estou falando. O Senhor é o único Deus. Amar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Mas eu frisei bem a escuta, meus irmãos, porque é importante que nós tenhamos esse ouvido aberto ao que Deus fala, porque nós temos tanto barulho na cabeça, que quando Deus fala a gente não entende direito, não compreende direito. E outra, olha o que Jesus diz para esse escriba: você respondeu com inteligência. Depois, quando o escriba diz para ele, retorna para ele: dissestes bem, mestre, de fato Deus é o único, e não existe outro, e amá-lo de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo vale mais do que todos os sacrifícios, holocaustos e etc, etc, etc. E Jesus fala assim: você respondeu com inteligência. Nós não somos máquinas programadas, não somos cabeça feita. Nós temos uma capacidade de entendimento das coisas.
E se queremos a verdade, se queremos conhecer o profundo das coisas, nós precisamos aprender a ouvir aquele que fala, aquele que é a verdade, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas e de cada um de nós. Quem sabe mais do que de mim, mais do que eu sei de mim mesmo é Deus. E quem sabe mais da vida dos outros do que eu é Deus. Então, ter um ouvido que se dispõe a ouvi-lo, como um discípulo que se dispõe a ser instruído pelo Mestre, que o escuta. E no escutar, deixar que a palavra de Deus vá até as mais profundezas do nosso ser, dividindo, vamos dizer assim, tirando aquilo que é errado e deixando somente aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é consistente. Qual é o valor da pessoa humana? Vamos começar por aí. Nós temos valor, não temos? Nós temos dignidade, não temos? E por que não lutamos por ela? E por que não valorizamos ela? Deus nos deu, mas a gente se perde no mundo, nesse mundo de barulho. Eu tenho é de família, uma perda auditiva. Não é muito grande, mas é suficiente para muitas vezes, quando a palavra não é clara, eu não entendo. Sabe, eu não entendo. E é ruim isso, você não entendeu o que o outro está falando. Mas quando a gente entende, a gente vai no sentido profundo dessa palavra que nos é dada. Então a compreensão do outro se dá na escuta do outro. Não é só dizer daqui para lá, mas é também ouvir de lá para cá. Deus nos fala. Então, abra os seus ouvidos e escute o que Deus está falando. Muitas pessoas não aceitam a Deus e não caminham com Ele porque não querem ouvir o que Ele está dizendo. E muitas vezes o que Ele está dizendo implica em uma mudança de vida radical, profunda do nosso ser. E nós não queremos mudar, queremos continuar o mesmo. Por isso que as coisas não progridem na nossa vida. Porque nós não damos ouvido àquele que é o único, o verdadeiro, o santo, o que traz vida para nós. Porque o amor de Deus não é só de Deus, é o amor que envolve não só o Criador, mas a criatura. Então, amar a Deus e amar o irmão está ligadinho um com o outro. Não posso dizer que eu amo a Deus. Depois eles vão trabalhar isso daí. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso aí, o apóstolo João também, né? Dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso, é falso, né? Porque se você ama a Deus e reconhece o amor que Ele tem por você, o outro não está excluído desse amor, ele também está envolvido nesse amor. Então ele merece de nossa parte o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que Deus tem para conosco. E isso se transforma as vidas e os corações daqueles que estão do nosso lado. E a carta a Timóteo, que São Paulo escreve hoje, vai nos falar desse amor que aonde nós assumimos, como cristãos, uma vida nova. As águas do batismo nos libertaram do pecado, mas não nos libertaram do sofrimento, das dificuldades da vida. Nós passamos por elas, nós não ficamos nela, nós passamos. Como Jesus passou na cruz, em reparação, pela salvação nossa, deu a sua vida a nosso favor. O apóstolo vai dizer que na vida da comunidade cristã, também nós vivemos esse amor oblativo, esse amor que se doa, esse amor que se morre para si mesmo, para salvar o outro. Se mata, não é suicídio não, viu gente? Porque suicídio é pecado. Mas ela dá a sua vida, ela entrega a sua vida. Ela é capaz de suportar muita coisa. Eu vejo isso em mim mesmo. Como eu sou capaz de suportar tantas coisas. Mas, por que ter um coração semelhante ao de nosso Senhor?
exige da gente. Não é que exige, a gente está envolvido pelo amor de Deus. Então não tem como agir de outra forma. Embora sendo humanos, né, a gente tem reações, a gente não deixa de ser humano. Jesus não deixou de ser humano, mas é o humano santo, é o humano obediente, é o humano fiel, a qual nós somos chamados. Então, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, que o apóstolo diz que ela não está acorrentada, a palavra de Deus não está fechada, né, cercada num espaço. Não, ela é livre, ela sai livre da boca de Deus e atinge todos os ouvidos. E só não escuta aqueles que se fazem surdos. Por isso que o primeiro mandamento, antes dele dizer amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento é abrir os ouvidos. Escuta, Israel, escuta, meu povo, o que eu estou falando. Escuta. Para que possas ter vida, e vida em abundância. E o apóstolo, na carta ao Timóteo, coloca isso para nós. O evangelho é livre, ele não está algemado. Eu estou algemado, diz Paulo. Eu estou algemado, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. E como a palavra de Paulo, escrevendo cartas, foi evangelizando as comunidades, foi orientando as comunidades e foi dando a elas um caminho, uma direção de vida. E nesse sentido, para que nós também alcancemos a salvação, suportar. A palavra suportar não é aguentar os outros, não é, mas é ser suporte, é manter de pé o outro. Não fazer como às vezes a gente faz, a gente tira o suporte e deixa a pessoa cair, né? E se alegra com a queda dos outros. Não, suportar significa não deixar o outro cair, fazê-lo levantar-se e ficar de pé. Isso que é a palavra suporte, né? Ele diz para a comunidade também, para que ela também aprenda a suportar, a ser suporte, a ficar de pé diante das dificuldades, diante dos sofrimentos. Porque o Cristo também sofreu. Cristo também morreu. Cristo também ressuscitou. E nós não estamos fora desse esquema, ou desse modo de viver. Porque quem ama, dá sua vida. Quem ama, promove a justiça, promove o bem. Então ele orienta a comunidade também, se com ele ficamos firmes, com eles reinaremos, se nós negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esse é Jesus, esse é o cristão. Aprendamos com ele. Que em meio às dificuldades, que em meio às afrontas, que em meio a tudo que acontece, permanecer fiel a Deus. Isso é agir com inteligência, com sabedoria, como quem conhece a Deus. Não como quem sabe de Deus só, né? Tem o conhecimento de leitura, de outras coisas. Esse conhecimento aí, qualquer um pode tê-lo. Mas o conhecimento da pessoa divina, da vida divina em nós temos capacidade para isso. Se tivermos um ouvido aberto e o entendimento de que nós participamos também dos sofrimentos de nosso Senhor e caminhamos para a mesma finalidade, para o mesmo fim que Ele caminhou. Se com Ele morremos, com Ele vamos reviver. É isso que o apóstolo está dizendo. A vida do cristão não é diferente da vida do Cristo, porque uma vez que a palavra cristão significa outro Cristo, alter Cristo, né? Nós somos outros Cristos. Por isso que somos chamados de cristãos. E o nosso caminho não é diferente, mas a certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir, do que Deus realizou na pessoa do seu Filho, Ele vai realizar em nós. O próprio Jesus disse que aquele que crê nele e também participar da vida dele, beber do cálice dele, também eu ressuscitarei no último dia. Nós já temos a confirmação de Deus nesse sentido. Então, o que ter medo? Do que ter medo? Caminhemos na fé, na confiança e na esperança. Por isso que o Salmo canta hoje para nós: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Deixe-se conduzir por Deus. Abra os ouvidos à escuta dEle.
Saia do barulho do cotidiano, saia das prisões da telinha do celular e se dedique à escuta de Deus. Faça silêncio. Silencie o coração. Tire toda a ansiedade, todo o medo, toda a inquietude. Apazigue o seu coração. Confia em Deus. Escuta o que Ele fala nos dias de hoje para todos nós. Porque a sua palavra é eterna, sua palavra é vida e sua palavra é amor. Por isso que amar a Ele e amar o irmão, nós entramos nesse círculo de amor, do amor divino, que ninguém está excluído. Entendem isso? Se nos sentimos carentes, se nós nos sentimos frágeis, se nós nos sentimos incapazes, saiba que nós estamos mergulhados nesse amor divino, que Jesus o revelou com o seu coração. Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Ele, Deus, seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim.